Nunca beijei ninguém, disse ela. Ele caiu de joelhos ao reconhecer o broche. Ele ria do amor. Até a moça do mercado contar o nome de quem esperava desde criança. Ela disse, sou virgem. Ele perguntou o nome e largou tudo ali mesmo. Ele falou alto. Ela respondeu com uma frase que só sua mãe dizia. O sol brilhava intensamente sobre a Baía de Todos os Santos, enquanto Tiago Mendonça Albuquerque observava Salvador do alto de sua cobertura no exclusivo bairro da Vitória. Aos 38 anos, Tiago era o que muitos chamavam de o solteiro mais cobiçado da Bahia. Dono da maior rede de hotéis de luxo do Nordeste brasileiro, seu rosto aparecia frequentemente em revistas de negócios e colunas sociais. Naquela manhã, Tiago estava irritado. A entrevista que concedera à revista Empresários do Brasil havia saído com um tom sensacionalista que ele detestava. Tudo por causa de um comentário que fizera em um momento de sinceridade. Só me casarei com alguém que nunca tenha beijado outra pessoa, dizia a manchete em letras garrafais. Ele jogou a revista sobre a mesa de centro de mármore e passou as mãos pelo cabelo perfeitamente aparado. Eles transformaram uma reflexão pessoal em circo, reclamou para sua assistente, Denise, que organizava sua agenda do dia. O senhor deveria ter imaginado que isso causaria burburinho, respondeu ela, sem tirar os olhos do tablet. Afinal, um empresário rico e bonito, dizendo que só se casará com alguém que nunca beijou, no século XXI, é praticamente um convite para especulações. Tiago suspirou. Não foi isso que eu quis dizer. Falei sobre pureza de intenções, sobre encontrar alguém que não esteja interessado em meu dinheiro, alguém que preserve valores. Denise o olhou com ceticismo. Bem, agora metade de Salvador está fingindo nunca ter beijado para tentar conquistá-lo. O telefone de Tiago não parava de tocar. Eram jornalistas querendo entrevistas, programas de TV, convidando-o para participar de debates, e até mesmo um reality show, propondo criar uma competição para encontrar a noiva ideal para ele. Cancele todos os compromissos sociais desta semana, ordenou a assistente. Preciso de um tempo longe dos holofotes. Enquanto isso, no colorido e agitado mercado modelo, próximo ao elevador Lacerda, Janaína Ferreira organizava cuidadosamente as frutas tropicais na barraca que herdara de seus pais. Aos 27 anos, Janaína era conhecida entre os comerciantes e fregueses por sua honestidade e pelo sorriso acolhedor que oferecia a todos. Ei, Jana, você viu isso? Perguntou Dona Zulmira, proprietária da barraca vizinha, mostrando a revista com a foto de Tiago Mendonça. O ricaço só quer casar com mulher que nunca beijou. Onde ele pensa que vai encontrar uma joia dessas hoje em dia? Janaína pegou a revista, observando o rosto sério e determinado do empresário. Havia algo em seus olhos que parecia contradizer a arrogância da declaração, uma certa melancolia, talvez. Cada um com suas exigências, Dona Zulmira, respondeu Janaína, devolvendo a revista. Quem sabe ele não está cansado de pessoas interessadas apenas em seu dinheiro? Ah, menina, você sempre vendo o lado bom das pessoas, riu a senhora. Mas isso me lembra você com essa sua promessa de não beijar até encontrar o amor verdadeiro. Quem diria que existiria alguém tão tradicional quanto você por aí, e ainda por cima milionário? Janaína sentiu o rosto esquentar. Desde criança, inspirada pelas histórias românticas que sua avó contava, ela havia feito uma promessa a si mesma. Reservaria seu primeiro beijo para alguém especial, alguém que realmente a amasse pelo que ela era. Para Janaína, um beijo não era apenas um gesto físico, mas a manifestação de um sentimento profundo e verdadeiro. Não confunda as coisas, Dona Zulmira, disse, ajeitando um cacho dos cabelos cacheados que escapava do lenço colorido. Minha promessa não tem nada a ver com encontrar um marido rico. É sobre respeitar meus próprios valores. Ao final do dia, enquanto Janaína fechava sua barraca, a imagem de Tiago Mendonça ainda rondava seus pensamentos. Não pelo dinheiro ou pela beleza do empresário, mas pela coincidência de valores que aparentemente compartilhavam. Seria possível que alguém naquela posição pudesse compreender o que significava preservar algo especial,
mesmo quando todos ao redor viam isso como antiquado ou ingênuo. Naquela mesma noite, Tiago não conseguia dormir. A repercussão de sua declaração o incomodava profundamente. Ele se sentia incompreendido, como se ninguém pudesse ver além da superfície de suas palavras. Levantou-se da cama king size e caminhou até a varanda, observando as luzes da cidade que se refletiam nas águas da baía. Sua infância humilde no interior da Bahia parecia cada vez mais distante. Antes de construir seu império, Tiago conhecera a pobreza e a luta. Foi justamente essa trajetória que o fizera valorizar a autenticidade das pessoas. Ao longo dos anos, enquanto sua fortuna crescia, ele vira muitas pessoas mudarem seu comportamento ao seu redor. Amigos de infância que começaram a pedir favores, mulheres que fingiam interesse genuíno apenas para se aproximar de seu dinheiro. Em um impulso, Tiago tomou uma decisão. Precisava se reconectar com a realidade, com pessoas reais, longe do ambiente artificial que sua fortuna criara ao seu redor. Na manhã seguinte, vestiu-se de forma simples, jeans, camiseta e boné, e dirigiu seu carro menos chamativo até o centro histórico da cidade. Caminhando pelas ruas de pedra do Pelourinho, sentiu-se revigorado pelo anonimato. Ninguém o reconhecia sem o terno impecável e o relógio de luxo. Era apenas mais um entre tantos que passeavam por ali em uma manhã de quarta-feira. Quando chegou ao mercado Modelo, foi atraído pelas cores vibrantes e pelo aroma das frutas, frescas. Aproximou-se de uma barraca onde uma jovem de pele morena e sorriso caloroso atendia os clientes com entusiasmo. Havia algo magnético em sua presença, uma autenticidade que Tiago raramente encontrava em seu círculo social. "Essas mangas estão maduras?" perguntou apontando para as frutas amareladas. Janaína olhou para o homem à sua frente. Um cliente como qualquer outro, vestido simplesmente, com um sotaque que misturava o interior da Bahia com uma certa formalidade que ela não conseguia identificar. "Estão no ponto perfeito, senhor. Quer experimentar um pedaço?" Quando seus olhares se cruzaram, algo indefinível pairou no ar. Nenhum dos dois poderia imaginar que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de suas vidas. Tiago voltou ao mercado no dia seguinte, e no outro, e assim por diante. A cada visita, inventava um novo motivo para conversar com Janaína. Ora precisava de frutas específicas para um suposto suco detox. Ora queria recomendações de temperos baianos autênticos. Em seu disfarce, apresentava-se simplesmente como Tiago, sem o H, que sua mãe insistira em colocar para dar sofisticação ao nome, e dizia ser um consultor de hotéis que acabara de se mudar para Salvador. "Você parece entender bastante de hotéis para alguém que vende frutas", comentou Janaína numa tarde, depois que Tiago fizera observações precisas sobre a qualidade dos serviços de hospitalidade na cidade. Ele engoliu em seco, percebendo que precisava ser mais cuidadoso. "Meu pai trabalhou como gerente de hotel. Por muitos anos. Aprendi observando." "Entendo", respondeu ela, não totalmente convencida. "E o que te trouxe a Salvador?" "A maioria das pessoas está deixando o Nordeste em busca de oportunidades no Sudeste, não o contrário." "Talvez eu esteja fugindo justamente daquilo que os outros buscam", respondeu Tiago, com uma sinceridade que o surpreendeu. "Há algo na autenticidade desta cidade, na forma como as pessoas se relacionam, que não encontrei em São Paulo ou no Rio." Janaína sorriu, entregando-lhe um pequeno saco de pitangas frescas. "Experimente estas. Não cobro nada. Considere um presente de boas-vindas à Bahia autêntica." Aquele gesto simples tocou Tiago profundamente. Em seu mundo, presentes sempre vinham com expectativas de retribuição. Mas no sorriso de Janaína havia apenas generosidade genuína. À medida que as semanas passavam, as visitas de Tiago tornaram-se parte da rotina. Quando o movimento no mercado diminuía, eles conversavam sobre livros, música, sonhos. Janaína falava com paixão sobre seu desejo de um dia abrir um pequeno restaurante que servisse comida baiana tradicional com ingredientes frescos e orgânicos. Tiago ouvia, encantado com o brilho nos olhos dela, quando descrevia os pratos que
gostaria de criar. Em uma tarde particularmente tranquila, quando uma chuva fina afastara os turistas do mercado, Janaína contou a Tiago sobre sua infância no recôncavo baiano. Minha avó Idalina era quem cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam no mercado. Ela contava histórias maravilhosas sobre princesas que esperavam por príncipes que realmente as valorizassem. Lembrou com um sorriso nostálgico. Foi ela quem me ensinou que um beijo deveria ser algo especial, reservado para quem realmente merecesse. Tiago sentiu o coração acelerar. Você nunca... Janaína riu, um tanto envergonhada. Não, nunca beijei ninguém. Meus amigos acham que sou antiquada, e talvez seja mesmo. Mas para mim um beijo significa entrega, confiança. Não consigo imaginar dar isso a alguém que não tenha conquistado meu coração por completo. É uma escolha admirável, respondeu. Tiago, repentinamente consciente de sua própria hipocrisia. Ali estava ele, fingindo ser alguém que não era, aproximando-se de uma mulher cuja principal qualidade era justamente a autenticidade. E você? Perguntou ela. Deve achar isso uma tolice, não é? Um homem vivido como você, que já deve ter conhecido tantas pessoas interessantes. Tiago pensou em suas experiências passadas, relacionamentos superficiais com mulheres que se interessavam mais por sua conta bancária do que por quem ele realmente era. Acho que entendo mais do que você imagina, respondeu finalmente. Às vezes, preservar algo para a pessoa certa é mais valioso do que ceder às pressões do mundo. Naquela noite, ao retornar para sua cobertura, Tiago sentia-se dividido. Por um lado, estava cada vez mais encantado com Janaína, sua simplicidade, sua força, sua integridade. Por outro, sabia que cada dia que passava aprofundava a mentira em que se baseava a relação deles. Enquanto isso, no pequeno apartamento que dividia com a prima no bairro do Rio Vermelho, Janaína também pensava em Tiago. Havia algo diferente nele, algo que não conseguia definir claramente. Ele falava como alguém educado, tinha conhecimentos que pareciam estranhos para um simples consultor, e às vezes deixava escapar comentários que sugeriam uma vida muito diferente da que dizia levar. Você está apaixonada por esse cara, não? Está? Perguntou Luísa, sua prima, observando Janaína suspirar enquanto regava as plantas na pequena varanda. Não seja boba, respondeu, tentando soar despreocupada. Ele é apenas um cliente que virou amigo. Sei, provocou Luísa. Um amigo que faz seus olhos brilharem toda vez que você fala dele. Um amigo que aparece religiosamente todos os dias no mercado, mesmo quando está chovendo. Um amigo que, por acaso, parece ter caído do céu exatamente quando você estava se questionando se sua promessa de não beijar ninguém valia a pena. Janaína lançou um olhar irritado para a prima, mas não conseguiu segurar um sorriso. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Há algo nele, Lu, algo que não consigo explicar, como se ele estivesse carregando um peso, um segredo. Às vezes, quando pensa que não estou olhando, seu rosto muda, fica melancólico. Todos temos segredos, Jana, respondeu Luísa, subitamente séria. A questão é que tipo de segredo esse cara está escondendo? E por que ele, entre tantos homens em Salvador, escolheu justamente o seu mercado para frequentar todos os dias? A pergunta da prima plantou uma semente de dúvida em Janaína. Seria possível que Tiago não fosse quem dizia ser? Ou pior, poderia ele ter alguma intenção oculta ao se aproximar dela? No dia seguinte, determinada a testar suas suspeitas, Janaína decidiu fazer algo inesperado. Quando Tiago apareceu, ela o convidou para ajudá-la a carregar algumas caixas até um depósito próximo. Preciso de ajuda com a entrega para um restaurante aqui perto, explicou. Geralmente meu primo faz isso, mas ele está doente hoje. Se você puder me dar uma mão. Tiago hesitou por um momento, olhando para suas mãos manicuradas que raramente faziam trabalho físico, mas o sorriso esperançoso de Janaína o convenceu. Claro, será um prazer. Enquanto caminhavam pelas ruas estreitas do centro histórico,
Carregando caixas pesadas de frutas e verduras, Janaína observava atentamente como Tiago reagia. Para sua surpresa, ele não reclamou nem uma vez, mesmo quando o suor começou a manchar sua camisa cara. Havia uma determinação em seus gestos, como se quisesse provar algo, para ela ou para si mesmo. Ao chegarem ao restaurante, o chefe Joaquim, um velho amigo da família de Janaína, os recebeu. "E quem é esse rapaz?" perguntou, olhando Tiago. "De cima a baixo." "Um amigo", respondeu Janaína rapidamente. "Tiago, este é chefe Joaquim, o melhor chefe de moqueca de Salvador." Tiago estendeu a mão, mas Joaquim o ignorou, estreitando os olhos. "Você me parece familiar. Tenho certeza que já te vi em algum lugar antes." O coração de Tiago disparou. Será que seu disfarce seria revelado assim, tão abruptamente? "Deve ser impressão sua, chefe. Tenho um desses rostos comuns", respondeu Tiago, tentando manter a compostura enquanto sentia gotas de suor frio escorrendo por suas costas. Joaquim continuou encarando-o por alguns segundos antes de dar de ombros. "Se você diz, mas juro que já te vi em algum lugar." Depois de organizarem as caixas na despensa do restaurante, Joaquim insistiu para que ficassem para almoçar. "Não posso deixar vocês saírem sem provar minha moqueca especial, principalmente depois de toda essa ajuda." Sentados em uma pequena mesa nos fundos do restaurante, Janaína observava Tiago cuidadosamente. Havia algo na forma como ele segurava os talheres, no modo como provava o vinho oferecido por Joaquim, que não combinava com a imagem de um simples consultor. "Então, Tiago", disse ela, pronunciando o nome com uma ênfase quase imperceptível, "você nunca me contou como era a sua vida antes de vir para Salvador." Tiago tomou um gole de água, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. "Não há muito para contar. Cresci no interior, em uma cidade pequena perto de Feira de Santana. Minha família era simples, mas minha mãe sempre insistiu na importância da educação. Consegui uma bolsa para estudar administração em São Paulo e, bem, o resto é história." "E sua família? Ainda mantém contato com eles?" A pergunta atingiu Tiago como um soco no estômago. Sua mãe havia falecido quando ele tinha apenas 22 anos, antes que ele pudesse dar a ela o conforto que tanto sonhara. Seu pai, um homem reservado e orgulhoso, recusara-se a aceitar a ajuda financeira do filho quando a fortuna de Tiago começou a crescer. "Minha mãe faleceu há alguns anos", respondeu com sinceridade. "Meu pai, se bem, nós nos distanciamos. Ele nunca aprovou algumas das minhas escolhas." Pela primeira vez desde que começara seu disfarce, Tiago compartilhava uma verdade genuína e o alívio que sentiu foi inesperado. Janaína notou a mudança em seu semblante. A dor nos olhos de Tiago parecia real demais para ser fingimento. "Sinto muito", disse ela, cobrindo a mão dele com a sua por um breve momento. "Perdi minha avó há 5 anos. Ela era como uma segunda mãe para mim. Até hoje sinto sua falta todos os dias." "Como era ela?" Aí perguntou Tiago, genuinamente interessado. "Dona Idalina era pura sabedoria e amor", respondeu Janaína, os olhos brilhando com a lembrança. "Ela criou sozinha 3 filhos depois que meu avô a abandonou. Nunca teve estudo formal, mas conhecia plantas medicinais. Contava histórias que pareciam não ter fim e cozinhava como ninguém. Foi ela quem me ensinou quase tudo que sei sobre comida e sobre a vida. Ela parece ter sido uma mulher extraordinária. Era assim. Sabe o que ela sempre dizia? Menina, o dinheiro compra conforto, mas não compra felicidade. Felicidade vem de dentro e se multiplica quando compartilhada. Por isso ela sempre ajudava quem precisava, mesmo tendo tão pouco." Tiago sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras lembravam muito o que sua própria mãe costumava dizer. "Minha mãe pensava de forma parecida", confessou. "Ela costumava fazer bolos aos sábados e distribuía metade deles para as crianças do bairro. Dizia que a alegria delas valia mais que qualquer dinheiro." Enquanto conversavam, Joaquim aproximou-se novamente, trazendo sobremesas, delicados, quindins que brilhavam sob a luz do restaurante. "Vocês formam um casal bonito", comentou o chefe com um sorriso caloroso. "Me lembram Idalina e Mateus quando jovens." Janaína engasgou-se com o café que estava bebendo. "Joaquim, não somos um casal.
E o que minha avó tem a ver com isso? Ora, o jeito como vocês se olham, respondeu o chefe piscando um olho. Mateus era o avô que você nunca conheceu, Jana. O grande amor da vida de Idalina, antes daquele outro sujeito que a abandonou. Minha avó foi casada 2 vezes? Não. Mateus e Idalina nunca se casaram. Ele era filho de um fazendeiro, rico, e a família dele não aprovava o relacionamento com uma moça simples como sua avó. Quando ela engravidou, a família o mandou para o exterior. Ele prometeu voltar, mas nunca mais deu notícias. Idalina acabou se casando anos depois com seu avô, mas todo mundo sabia que ela nunca esqueceu Mateus. Tiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mateus era o nome de seu avô paterno, um homem que raramente era mencionado em sua família e sobre quem sabia muito pouco. Esse Mateus, perguntou com voz trêmula. Qual era o sobrenome dele? Albuquerque, respondeu Joaquim, franzindo a testa. Mateus Albuquerque, por quê? O choque foi como uma corrente elétrica. Albuquerque era o sobrenome que Tiago herdara de seu pai, que por sua vez o recebera de seu avô Mateus. Não é possível, murmurou Tiago, mais para si mesmo do que para os outros. O que não é possível? Perguntou Janaína confusa, com a reação dele. Tiago olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Se o que Joaquim dizia era verdade, se seu avô Mateus realmente havia tido um relacionamento com Idalina e um filho com ela, então ele e Janaína poderiam ser... Precisamos conversar em particular, disse ele, levantando-se abruptamente. Janaína, percebendo a seriedade na voz dele, despediu-se rapidamente de Joaquim e seguiu Tiago para fora do restaurante. Caminharam em silêncio até chegarem a um pequeno largo próximo à Igreja do Bonfim, onde Tiago finalmente parou, passando as mãos pelo rosto em um gesto de pura angústia. O que está acontecendo? Exigiu Janaína. Por que você ficou tão perturbado com a história da minha avó? Tiago respirou fundo, sabendo que havia chegado o momento da verdade, pelo menos parte dela. Janaína, meu avô paterno, se chamava Mateus Albuquerque. Ele era de uma família rica de fazendeiros de cacau no sul da Bahia. De acordo com a pouca história familiar que conheço, ele foi enviado para estudar na Europa quando jovem e, quando voltou, casou-se com minha avó em um casamento arranjado pela família. Janaína deu um passo para trás, a compreensão lentamente tomando forma em seu rosto. Estou dizendo que existe a possibilidade, por mais incrível que pareça, de que seu pai ou sua tia possam ser meio-irmãos do meu pai. O que nos tornaria primos, completou Janaína, levando a mão à boca. Mas isso não pode ser verdade. Precisamos descobrir mais, disse Tiago, a mente trabalhando rapidamente. Quando nasceu seu pai? Quando Idalina teve esse filho com Mateus? Meu pai nasceu em 1962, tia Carmen em 1965, e meu tio Antônio, que já partiu, nasceu em 1958. Ele era o filho mais velho de vovó, o que ela teve antes de se casar. As datas coincidiam. O pai de Tiago havia nascido em 1960, 2 anos após o suposto filho que seu avô tivera com Idalina. Isso é incrível, murmurou ele. Todos esses anos, essas conexões. Espere, interrompeu Janaína, estreitando os olhos. Por que você está tão interessado nisso? E como pode ter certeza sobre seu avô? Esse nome, Albuquerque, não é tão incomum assim. Tiago percebeu que havia se exposto demais. Precisava recuar, mas não queria mentir mais para Janaína. Não depois dessa descoberta. Você tem razão, disse finalmente. Não posso ter certeza, mas algo dentro de mim diz que essa conexão é real. Seria uma coincidência grande demais. Janaína estudou o rosto dele por um longo momento. Há algo que você não está me contando, Tiago. Desde o início, sinto que você esconde alguma coisa. Quem é você realmente? O momento da verdade havia chegado, mas Tiago não estava pronto. Não ainda. Precisava de mais tempo. Precisava entender melhor essa conexão inesperada. Precisava ter certeza de que os sentimentos que estavam crescendo entre eles eram reais
e não seriam destruídos pela revelação de sua verdadeira identidade. Sou alguém que está descobrindo muito sobre si mesmo desde que te conheceu, respondeu optando por uma meia-verdade. E prometo que um dia vou te contar tudo. Mas agora podemos focar em descobrir mais sobre essa história de nossas famílias? Janaína não parecia totalmente convencida, mas assentiu lentamente. Tudo. Bem, vou conversar com meu pai e ver o que ele sabe sobre isso. Mas saiba que não gosto de segredos, Tiago. Seja lá o que você estiver escondendo, espero que valha a pena. O sol começava a se pôr sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com tons alaranjados e púrpuras, enquanto caminhavam de volta ao mercado lado a lado, mas cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tiago sentiu o peso de sua mentira crescer. Como poderia contar a verdade agora? Como explicar que ele era o milionário da revista, o homem que havia declarado só se casar com alguém que nunca havia beijado? E mais importante, como contar isso sem perder a confiança de Janaína para sempre? Nos dias que se seguiram, Tiago e Janaína mergulharam em uma investigação sobre o passado de suas famílias. Janaína conversou longamente com seu pai, que confirmou a história. Antônio era realmente filho de Mateus Albuquerque, fruto de um amor proibido entre classes sociais distintas. Meu irmão nunca soube quem era seu pai verdadeiro, contou Roberto, pai de Janaína, com os olhos marejados. Mamãe só nos contou depois que ele se foi. Dizia que não queria que ele crescesse ressentido, esperando por um homem que nunca voltaria. Tiago, por sua vez, vasculhou os arquivos de sua família e encontrou cartas antigas de seu avô mencionando uma jovem de espírito livre que havia conhecido antes de seu casamento arranjado. Em uma das cartas, datada de 1957, Mateus escrevia: "Deixar Idalina foi o maior erro de minha vida. Se tivesse a coragem que me falta hoje, abandonaria tudo por ela." Quando compartilharam essas descobertas, sentados em um banco à beira-mar no Porto da Barra, a realidade se tornou inegável. Eles eram, de fato, primos distantes, conectados, por laços familiares que haviam permanecido ocultos por décadas. "É estranho", comentou Janaína, observando as ondas quebrarem suavemente na areia. "Sempre senti que havia um vazio na história da minha família, algo não dito. Agora entendo por quê." Tiago assentiu, sentindo-se cada vez mais culpado por manter seu próprio segredo. A descoberta desse laço familiar tornava sua mentira ainda mais complexa. Não se tratava apenas de enganar alguém por quem estava desenvolvendo sentimentos. Agora era sobre ocultar a verdade de uma pessoa que literalmente fazia parte de sua família. "O que você acha que teria acontecido se seu avô tivesse voltado para Idalina?" perguntou Janaína, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. "Nenhum de nós existiria, pelo menos não como somos hoje", respondeu Tiago pensativo. "Eu não seria filho do meu pai, você não seria filha do seu. Talvez o universo soubesse o que estava fazendo então", disse ela com um sorriso suave. "Talvez precisássemos nos encontrar de uma forma ou de outra." Aquelas palavras tocaram Tiago profundamente. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente conectado a alguém, como se o tempo e as circunstâncias tivessem conspirando para juntá-los. E era justamente essa conexão que tornava sua mentira ainda mais dolorosa. "Jana", começou ele, decidido a finalmente revelar a verdade, "há algo que preciso te contar." Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por um grupo de turistas que reconheceu Janaína do mercado e queria saber onde poderiam encontrar artesanato autêntico. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, o momento de coragem havia passado, e Tiago se viu, mais uma vez adiando a revelação. Na tarde seguinte, quando Tiago chegou ao mercado, encontrou a barraca de Janaína fechada. Preocupado, perguntou a dona Zulmira o que havia acontecido. "Ela teve que levar o pai ao hospital", explicou a senhora. "Parece que ele teve um problema no coração. Nada grave, graças a Deus, mas precisará de cuidados." Tiago sentiu uma pontada de preocupação. "Qual hospital?" Minutos depois, ele entrava no Hospital Santa Isabel, um dos melhores da cidade,
e pedia informações sobre Roberto Ferreira. A recepcionista informou que ele estava em observação e que apenas familiares podiam visitá-lo. Sou primo da filha dele, disse Tiago, surpreendendo-se com a verdade que agora utilizava para conseguir o que queria. Encontrou Janaína na sala de espera, os olhos vermelhos de quem havia chorado, mas mantendo-se forte. Tiago, como soube que estávamos aqui? Dona Zulmira me contou. Como ele está? Estável. Os médicos dizem que foi um princípio de infarto, mas conseguiram controlar a tempo. Ele precisará de medicamentos caros e talvez uma cirurgia no futuro, mas por enquanto está fora de perigo. Tiago sentiu um misto de alívio e preocupação. Posso ajudar de alguma forma? Janaína hesitou, visivelmente desconfortável. Na verdade, estou preocupada com os custos. O plano de saúde do meu pai é básico e não cobre todos os procedimentos. Eu estava pensando em vender algumas joias da minha avó para ajudar nas despesas, mas... Não faça isso, interrompeu Tiago. Eu posso emprestar o dinheiro. Ela o olhou surpresa. Você? Mas... Como? Você mesmo disse que está começando, como consultor aqui, que ainda não tem muitos clientes. Tiago percebeu tarde demais o erro que cometera. Eu tenho algumas economias. Não é muito, mas pode ajudar enquanto vocês se organizam. Janaína estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse enxergar além da superfície. Você não é quem diz ser, não é, Tiago? O corredor do hospital de repente pareceu pequeno demais, sufocante. Tiago sentiu o coração acelerar, sabendo que havia chegado a um ponto sem retorno. Por que diz isso? Porque não faz sentido. Suas roupas são simples, mas de marcas caras. Seu relógio, que você tenta esconder sob a manga, custa mais do que eu ganho em um ano. Você fala de hotéis como quem os possui, não como quem trabalha neles. E agora está oferecendo dinheiro para despesas médicas como se fosse algo trivial. Tiago permaneceu em silêncio, incapaz de formular uma resposta convincente. Quero propor algo, continuou Janaína, surpreendendo-o. Um desafio, na verdade. Se você realmente se importa comigo, se o que estamos construindo significa algo para você, prove. Como? Passe um dia inteiro vivendo como eu vivo, sem facilidades, sem dinheiro, sem contatos. Venha trabalhar comigo no mercado. Ajude a carregar caixas, a negociar com fornecedores, a atender clientes por horas a fio sob o sol quente. Depois, vamos para minha casa de verdade. Não o que quer que você tenha me mostrado, até agora. E veja como é a minha realidade. Se depois disso você ainda quiser fazer parte da minha vida, então teremos uma conversa honesta, completamente honesta. A proposta pegou Tiago de surpresa. Era exatamente o tipo de experiência que ele vinha buscando desde que decidira se disfarçar. Uma imersão na vida real, longe dos privilégios aos quais estava acostumado. Aceito, respondeu sem hesitar. Quando começamos? Amanhã. Estarei no mercado às 5 da manhã para receber as entregas dos agricultores. Não se atrase. Naquela noite, enquanto Tiago se preparava para o desafio, ligou para Denise e pediu que cancelasse todos os seus compromissos do dia seguinte. Mais um dia fora do radar? Perguntou a assistente, sem esconder sua preocupação. Os investidores estão começando a fazer perguntas, Tiago. E aquele grupo australiano quer uma resposta sobre a expansão até o final da semana. Apenas um dia, Denise. Prometo que depois disso voltarei à rotina normal. Tem certeza? Porque nas últimas semanas você tem estado diferente. Mais feliz, devo admitir, mas completamente desconectado dos negócios. Tiago sorriu para si mesmo. Talvez eu esteja redescobrindo o que realmente importa. Na manhã seguinte, ainda escuro, Tiago chegou ao mercado modelo pontualmente às 5 horas. Vestira seus jeans mais simples e uma camiseta básica, deixando para trás qualquer símbolo de sua riqueza, incluindo o relógio que Janaína havia notado. Ela já estava lá, organizando caixas vazias enquanto conversava animadamente com um senhor de idade que descarregava um caminhão cheio de frutas frescas. Achei que não viria, comentou ao vê-lo. Eu prometi, respondeu ele simplesmente. Ótimo.
Seu primeiro trabalho é ajudar seu Genivaldo a descarregar aquelas caixas de mangas. Cuidado, são pesadas. As próximas horas foram um turbilhão de atividade física intensa. Tiago, acostumado às comodidades de seu estilo de vida privilegiado, sentiu cada músculo de seu corpo protestar enquanto carregava caixas, organizava mercadorias e ajudava a montar a barraca. Suas mãos, sempre impecavelmente cuidadas, logo estavam calejadas e sujas. Mas em vez de se sentir humilhado ou arrependido, uma estranha sensação de satisfação começou a crescer dentro dele. Havia algo profundamente gratificante em trabalhar, com as próprias mãos, em ver o resultado tangível de seu esforço. E o sorriso orgulhoso que Janaína lhe lançou quando ele conseguiu negociar um bom preço com um fornecedor valeu cada gota de suor. À medida que o dia avançava e o mercado se enchia de clientes, Tiago descobriu outra dimensão da vida que havia ignorado em seu mundo privilegiado: a riqueza das interações humanas genuínas. Dona Zulmira compartilhando histórias sobre seus netos, um velho pescador explicando pacientemente a diferença entre tipos de peixes, turistas de várias partes do mundo trocando experiências, era um microcosmo vibrante de humanidade. Você está se saindo bem, comentou Janaína durante uma breve pausa para almoço, quando dividiam um simples mas delicioso acarajé. Melhor do que esperava, para ser sincera. Acho que estou descobrindo que há mais em mim do que eu mesmo imaginava, respondeu ele, surpreendendo-se com a profundidade de sua própria reflexão. Ao final do dia, exausto, mas estranhamente revigorado, Tiago seguiu Janaína até seu pequeno apartamento no Rio Vermelho. O contraste com sua luxuosa cobertura não poderia ser maior. Um espaço compacto, mobiliado de forma simples mas acolhedora, decorado com plantas, fotos de família e pequenos objetos que claramente tinham valor sentimental. Bem-vindo à minha casa, disse ela, observando atentamente sua reação. Não é grande coisa, mas é o meu cantinho. Tiago olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Em vez da sensação de aperto ou inadequação que esperava sentir, experimentou uma inesperada sensação de paz. Aquele espaço tinha alma, tinha história, tinha a essência de Janaína em cada canto. É perfeito, disse sinceramente. Absolutamente perfeito. A noite no pequeno apartamento de Janaína começou com um jantar simples, preparado por ela. Um cozido de peixe com temperos baianos e legumes frescos do mercado. Sentados à mesa da pequena varanda, com vista para as luzes da cidade que começavam a pontilhar a escuridão, eles conversaram como nunca antes. Como foi seu dia como pessoa comum? Já perguntou Janaína, servindo um pouco mais de suco de maracujá no copo de Tiago. Revelador, respondeu ele, saboreando o peixe que derretia na boca. Nunca imaginei que trabalhar no mercado pudesse ser tão gratificante. A maioria das pessoas vê apenas o trabalho duro, o suor, as mãos calejadas. Poucos percebem a riqueza das histórias, das trocas, da comunidade que se forma ali. Tiago assentiu, pensativo. Hoje, aprendi mais sobre as pessoas de Salvador do que em todos os relatórios socioeconômicos que já li. Relatórios socioeconômicos? Questionou Janaína, marqueando uma sobrancelha. Um consultor de hotéis normalmente lê esse tipo de coisa? Tiago engoliu em seco, percebendo que havia deixado escapar mais uma pista sobre sua verdadeira identidade. Às vezes, para entender melhor o mercado potencial. Janaína não insistiu, mas seu olhar dizia que estava conectando os pontos. Após o jantar, sentaram-se no pequeno sofá da sala para assistir a um documentário sobre a Baía de Todos os Santos, uma escolha de Janaína que, mais uma vez, revelava sua profunda conexão com a cultura e a natureza locais. Durante o filme, Tiago não conseguia se concentrar. Sua mente voltava constantemente para a decisão que precisava tomar: revelar sua verdadeira identidade ou continuar vivendo na mentira que havia criado. O desafio proposto por Janaína havia sido cumprido e agora ele devia a ela uma conversa. Honesta, completamente honesta, como ela havia dito. Quando o documentário terminou, Janaína se virou para ele com um olhar determinado. Você passou no desafio, Tiago,
Agora é sua vez de cumprir sua parte do acordo. Tiago respirou fundo, buscando coragem. Antes de dizer qualquer coisa, quero que saiba que esses últimos meses foram os mais autênticos da minha vida. O que quer que você pense de mim depois do que vou contar, por favor, lembre-se disso. Janaína assentiu, seu rosto uma mistura de apreensão e curiosidade. Meu nome não é apenas Tiago, começou ele. É Tiago Mendonça Albuquerque. Ele observou enquanto a compreensão lentamente se formava no rosto dela. Janaína franziu a testa, tentando associar o nome a algo familiar. Espere, Mendonça Albuquerque? Como o dono daquela rede de hotéis, aquele da revista que... Sua voz falhou quando a realização a atingiu por completo. Aquele que disse que só se casaria com alguém que nunca tivesse beijado. Tiago assentiu, sentindo o peso da confissão. Você mentiu para mim esse tempo todo, disse ela, levantando-se do sofá. A decepção em sua voz era palpável. Você se aproximou de mim de propósito, não foi? Depois que soube da minha promessa. Foi tudo. Uma experiência? Um jogo? Não, protestou Tiago, também se levantando. No início, sim, estava curioso. Queria conhecer alguém que compartilhasse valores que parecem tão raros hoje em dia. Mas depois tudo mudou. Você mudou tudo, Jana. E por que deveria acreditar em você agora? Perguntou ela, cruzando os braços defensivamente. Como posso saber o que é verdade e o que é mentira? Você tem razão em duvidar, respondeu ele, mantendo distância, respeitando o espaço. Dela. Não mereço sua confiança, mas hoje, trabalhando ao seu lado, vivendo como você vive, entendi algo fundamental. Estive procurando no lugar errado durante toda a minha vida. Sei o que quer dizer. Achei que precisava de alguém que nunca tivesse beijado, porque isso representava pureza, valores tradicionais. Mas o que eu realmente buscava era autenticidade, alguém que não estivesse interessado em meu dinheiro ou status. E encontrei isso em você, Jana. Não por causa da sua promessa, mas por causa de quem você é. Sua força, sua integridade, sua conexão genuína com as pessoas ao seu redor. Janaína o observou por um longo momento, tentando avaliar a sinceridade de suas palavras. Por que não me contou antes? Depois que descobrimos nossa conexão familiar, por que continuar mentindo? Porque tinha medo. Admitiu ele com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. Medo de perder o que estávamos construindo. De repente, você não era apenas alguém interessante que conheci, mas uma conexão com um passado que nunca soube que existia. E quanto mais te conhecia, mais me apaixonava pela pessoa que você é. A palavra apaixonava pairou no ar entre eles, criando um silêncio carregado de emoção. Você não sabe quem eu realmente sou, disse Janaína finalmente, sua voz mais suave. Conheceu apenas uma parte de mim, assim como eu conheci apenas uma versão fabricada de você. Então vamos começar de novo, propôs Tiago, dando um passo hesitante em sua direção. Sem mentiras, sem disfarces, apenas Tiago e Janaína, descobrindo quem realmente são. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Era do hospital, informando que Roberto havia tido uma recaída e precisava de um procedimento de emergência que não era coberto pelo plano de saúde. Meu Deus, murmurou Janaína, o rosto pálido ao desligar. Eles dizem que é urgente, mas custa mais de 20 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho, disse Tiago imediatamente. Deixe-me ajudar, Jana. Sem condições, sem obrigações. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Ela hesitou, o orgulho lutando contra a preocupação com o pai. Não posso aceitar tanto dinheiro. Não estou oferecendo como Tiago, Mendonça Albuquerque, o empresário. Estou oferecendo como seu primo, como alguém que se importa com você e sua família. Por favor, deixe-me ajudar. Após um momento de contemplação, Janaína assentiu. Tudo bem, mas vou te pagar de volta nem que leve anos. Uma hora depois, estavam no hospital. Tiago, agora sem seu disfarce, usou toda a sua influência para garantir que Roberto recebesse o melhor tratamento possível. Enquanto Janaína permanecia ao lado do pai na UTI, Tiago fez ligações,
organizou especialistas, certificou-se de que nada faltasse. Quando finalmente tiveram notícias de que a cirurgia havia sido bem-sucedida, Janaína se permitiu um momento de alívio. No corredor vazio do hospital, ela se voltou para Tiago. "Obrigada", disse simplesmente. "Não sei o que teria acontecido sem sua ajuda." "Não precisa agradecer. Como disse, é o mínimo que posso fazer." Eles permaneceram em silêncio por um momento, exaustos física e emocionalmente, mas de alguma forma mais próximos do que nunca. "Sabe", começou Janaína, quebrando o silêncio, "quando você revelou quem era, meu primeiro instinto foi te mandar embora. Pensei que tudo havia sido uma manipulação, uma forma de provar que sua teoria sobre encontrar alguém que nunca beijou estava certa. E agora? Agora não sei o que pensar. Vejo como você se mobilizou para ajudar meu pai, como passou o dia inteiro trabalhando ao meu lado sem reclamar uma única vez, como olha para as pessoas, não apenas para mim, com respeito genuíno. E me pergunto se o verdadeiro Tiago não é afinal muito parecido com o Tiago que conheci." Tiago sentiu uma onda de esperança. Talvez ambos sejam partes de quem realmente sou, partes que nunca consegui reconciliar até te conhecer. Nos dias que se seguiram, enquanto Roberto se recuperava no hospital, Tiago e Janaína estabeleceram uma nova dinâmica. Ele não tentou esconder mais quem era, mas também não voltou completamente à sua vida anterior. Continuou visitando o mercado, ajudando Janaína quando podia, conhecendo melhor os comerciantes e clientes que agora o tratavam com uma mistura de curiosidade e respeito hesitante. Ao mesmo tempo, permitiu que Janaína conhecesse seu mundo. Levou-a à sua cobertura, mostrou fotos de sua família, contou histórias sobre sua infância e a jornada que o levara ao sucesso empresarial. Para sua surpresa, Janaína não pareceu intimidada ou impressionada com sua riqueza. Em vez disso, fazia perguntas perspicazes sobre suas escolhas, seus valores, as decisões que haviam moldado sua vida. Uma tarde, enquanto conversavam na varanda da cobertura de Tiago, observando o mesmo pôr do sol que ele costumava assistir, sozinho Janaína fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Por que nunca se casou? A verdade, não aquela história sobre esperar alguém que nunca beijou. Tiago refletiu por um momento. Acho que nunca encontrei alguém que me visse além da minha conta bancária. Sempre havia uma sensação de que as pessoas queriam algo de mim: status, segurança financeira, acesso ao meu círculo social. Nunca senti que alguém estava interessado em conhecer o homem por trás do nome e da fortuna. Até agora? Perguntou ela com um pequeno sorriso. Até agora, confirmou ele, retribuindo o sorriso. O silêncio que se seguiu foi confortável, carregado de possibilidades. Janaína olhou para a cidade que se estendia abaixo deles, as luzes começando a brilhar contra o céu que escurecia. Sua vida é muito diferente da minha, comentou finalmente. Sim e não, respondeu Tiago. Materialmente sim, mas estou descobrindo que o que realmente importa: conexões genuínas, propósito, alegria nas pequenas coisas. Você tem em abundância. E são essas as coisas que sempre senti falta, mesmo sem saber nomear. Janaína se virou para encará-lo, seus olhos refletindo as últimas luzes do dia. Acho que ambos temos algo a aprender um com o outro. Concordo, disse Tiago, sentindo uma paz que raramente experimentara antes. E espero que tenhamos muito tempo para essa troca. Naquele momento, com a cidade de Salvador estendendo-se aos seus pés e o futuro aberto à sua frente, ambos souberam que estavam no limiar de algo novo e promissor. Algo que transcendia as diferenças de seus mundos e encontrava raízes na autenticidade que haviam descoberto um no outro. Com a recuperação de Roberto progredindo bem, a vida começou a encontrar um novo ritmo para Tiago e Janaína. Eles navegavam entre dois mundos: o mercado vibrante e cheio de vida, onde Janaína era conhecida e respeitada, e os ambientes sofisticados que faziam parte do universo empresarial de Tiago. Em uma manhã ensolarada de sábado, Tiago surpreendeu Janaína ao aparecer no mercado, não para visitá-la, mas para trabalhar.
Vestido de forma simples, com as mangas arregaçadas, ele se juntou a ela e aos outros comerciantes para organizar uma feira especial de produtos orgânicos. "O que está fazendo?" perguntou ela, surpresa ao vê-lo carregando caixas pesadas. "De verduras. Realizando uma ideia que tive ontem à noite", respondeu ele com entusiasmo. "Lembra-se do seu sonho de abrir um restaurante com ingredientes frescos e orgânicos? Pensei, por que não começar com algo menor? Uma feira especial, aos sábados, focada exclusivamente em produtos orgânicos de pequenos produtores da região." Janaína o olhou com curiosidade. "E como pretende fazer isso acontecer?" "Já falei com a administração do mercado. Eles cederam o espaço do pátio interno para hoje, como teste. Contatei alguns produtores que fornecem para meus hotéis e convidei-os a participar. E Dona Zulmira está ajudando a espalhar a notícia." "Você fez tudo isso da noite para o dia?" perguntou ela impressionada. Tiago sorriu. "Quando uma ideia é boa, por que esperar?" A feira foi um sucesso instantâneo. Moradores locais, turistas e até mesmo chefes de restaurantes renomados apareceram para conhecer e comprar os produtos. Frescos? No centro do pátio, Janaína comandava uma pequena barraca onde servia degustações de pratos típicos baianos preparados com os ingredientes da feira. Observando-a interagir com os clientes, explicando receitas e compartilhando histórias sobre a origem dos alimentos, Tiago sentiu uma onda de admiração. Havia uma paixão genuína em tudo que ela fazia. Uma conexão com as raízes culturais que ele, em sua busca por sucesso empresarial, nunca havia experimentado verdadeiramente. Ao final do dia, exaustos, mas satisfeitos, eles contabilizavam o sucesso do evento. "Acho que temos um novo projeto para os sábados", comentou Janaína, os olhos brilhando de entusiasmo. "Na verdade", respondeu Tiago, "estava pensando em algo maior." Nos dias seguintes, ele compartilhou com Janaína sua visão. Um espaço permanente no mercado, dedicado exclusivamente à gastronomia orgânica baiana. Um lugar que seria parte restaurante, parte centro cultural, onde as pessoas poderiam não apenas comer, mas aprender sobre as tradições culinárias da região. "Seria o seu restaurante, Jana, aquele com que você sempre sonhou." "Meu restaurante?" repetiu ela incrédula. "Mas isso custaria uma fortuna, e eu não tenho experiência em administrar um negócio desse porte." "Eu tenho o capital, você tem o conhecimento e a paixão", argumentou Tiago. "Seria uma parceria, 50% para cada um." Janaína hesitou. "Não quero que você faça isso por pena, ou para se redimir por ter mentido para mim." "Não é nada disso", garantiu ele. "É um investimento que faz sentido, financeira e emocionalmente. Vi como as pessoas respondem à sua comida, à sua energia, e, pessoalmente, nunca me senti tão vivo quanto nessas últimas semanas, trabalhando em algo que tem significado real." Após muita consideração, Janaína aceitou a proposta. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades, reuniões com arquitetos, negociações com a administração do mercado, contatos com produtores locais. Janaína se surpreendeu com sua própria capacidade de acompanhar o ritmo intenso dos negócios, enquanto Tiago redescobria o prazer de construir algo com as próprias mãos, envolvendo-se pessoalmente em cada aspecto do projeto. Enquanto o restaurante tomava forma, a relação entre eles também evoluía. Não era mais apenas uma amizade, nem apenas uma atração romântica, mas algo mais profundo, uma parceria baseada em respeito mútuo e admiração genuína. Uma noite, após um longo dia supervisionando a instalação dos equipamentos da cozinha, eles caminhavam pela orla da barra compartilhando um acarajé comprado de uma baiana tradicional. "Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo", comentou Janaína, observando as ondas quebrarem suavemente na areia. "Para melhor ou para pior?" perguntou Tiago, tentando manter o tom leve, mas genuinamente curioso sobre a resposta. "Diferente", respondeu ela após um momento de reflexão. "Nem melhor, nem pior. Apenas mais ampla. Como se meu mundo tivesse se expandido além do que eu achava possível." Tiago assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sinto o mesmo.
É como se antes eu estivesse vivendo apenas na superfície e agora estou experimentando as coisas em sua totalidade. Eles caminharam em silêncio confortável por alguns minutos, até Janaína fazer uma pergunta que havia estado em sua mente por semanas. Você ainda acredita naquilo? Em só se casar com alguém que nunca tenha beijado? Tiago parou, virando-se, para encará-la. Não. Aquilo era um escudo, uma forma de me proteger de relações superficiais. O que busco, o que sempre busquei, na verdade, é alguém que me ame pelo que sou, não pelo que tenho. Janaína sorriu suavemente. E eu? Ainda acredito que devo reservar meu primeiro beijo para o amor verdadeiro. E você acredita? Perguntou ele, o coração acelerando. Em vez de responder com palavras, Janaína deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Seus olhos encontraram os de Tiago, transmitindo uma decisão tomada não por impulso, mas por certeza. Lentamente ela se aproximou, até seus lábios tocarem os dele em um beijo suave, repleto de significado. Quando se afastaram, ambos estavam transformados. O beijo, tão esperado por Janaína e agora tão precioso para Tiago, selou não apenas um momento, mas uma promessa de futuro compartilhado. Isso responde à sua pergunta? Murmurou ela, ainda próxima o suficiente para que ele sentisse seu hálito quente. Tiago sorriu, incapaz de conter a emoção que o invadia. Perfeitamente. Nas semanas que se seguiram, eles se permitiram explorar essa nova dimensão de seu relacionamento, enquanto continuavam trabalhando juntos no restaurante. A notícia de que o famoso empresário Tiago Mendonça Albuquerque estava envolvido em um projeto no mercado modelo gerou curiosidade na mídia local. Jornalistas começaram a aparecer, querendo saber mais sobre o empreendimento e, inevitavelmente, sobre o relacionamento entre os sócios. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto supervisionavam a entrega de móveis artesanais para o restaurante, foram abordados por uma repórter da principal emissora de TV da Bahia. Senhor Albuquerque, é verdade que o senhor encontrou a mulher que nunca beijou, como havia declarado na famosa entrevista? Perguntou ela, microfone em punho, enquanto um cinegrafista posicionava-se estrategicamente. Antes que Tiago pudesse responder, Janaína interveio com graça e firmeza. Na verdade, essa história ganhou proporções que não correspondem à realidade. O que encontramos um no outro vai muito além de declarações feitas para revistas ou de promessas infantis. É uma conexão baseada em valores compartilhados e respeito mútuo. A repórter, claramente surpresa com a articulação e segurança de Janaína, voltou-se para ela. E a senhora é Janaína Ferreira, coproprietária dos Sabores do Recôncavo, que inauguraremos em 2 semanas. Estamos criando um espaço que celebra a gastronomia baiana autêntica e apoia pequenos produtores locais. Essa é a verdadeira notícia aqui, não nossa vida pessoal. Tiago observou, maravilhado, como Janaína habilmente redirecionou a entrevista para o projeto, falando com paixão sobre a culinária baiana e a importância de preservar tradições culinárias. Ao final, a repórter parecia mais interessada nas histórias sobre as receitas ancestrais que seriam servidas no restaurante do que no romance entre os proprietários. Quando finalmente ficaram sozinhos, Tiago não conseguiu conter um sorriso de admiração. Você foi incrível. Lidou com aquela repórter melhor do que meu assessor de imprensa, com anos de experiência. Janaína deu de ombros, um tanto envergonhada. Apenas falei a verdade. Nosso restaurante é mais importante que fofocas sobre nossa vida pessoal. Nosso restaurante, repetiu Tiago, saboreando as palavras. Gosto como isso soa. Na noite anterior à inauguração dos Sabores do Recôncavo, Tiago convidou Janaína para um jantar privado na cobertura. A mesa na varanda estava elegantemente posta, com velas, flores e uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Pensei que deveríamos comemorar em particular antes da loucura de amanhã, explicou ele, servindo uma taça de vinho para... Janaína olhou em volta, ainda não totalmente acostumada com o luxo do apartamento de Tiago, mas sentindo-se cada vez mais à vontade nesse ambiente. É lindo, comentou,
aceitando a taça. Embora eu ache que prefiro a vista da minha pequena varanda no Rio Vermelho. Tiago sorriu. Por quê? De lá posso ver pessoas reais vivendo suas vidas. Daqui, tudo parece muito distante, quase como um sonho. Entendo o que quer dizer, concordou ele sentando-se ao lado dela. Por isso tenho passado mais tempo no mercado, na rua, no mundo real. É como se antes de te conhecer, eu estivesse vivendo em uma bolha. Eles jantaram tranquilamente, compartilhando expectativas para a inauguração do restaurante e planos para o futuro. Quando terminaram a sobremesa, um delicado pudim de coco preparado pelo chefe particular de Tiago, seguindo uma receita da avó de Janaína, ele pegou suas mãos entre as suas. Tenho algo para você, disse, entregando-lhe uma pequena caixa de veludo. Janaína a abriu com cuidado, revelando um delicado colar de ouro com um pingente em forma de fruta. É uma pitanga, explicou Tiago, para lembrar do nosso começo, quando você me ofereceu aquelas pitangas como presente de boas-vindas à Bahia autêntica. Emocionada, Janaína tocou o pingente com a ponta dos dedos. É lindo, Tiago, e tão significativo, assim como você em minha vida, completou ele, tomando coragem para o que viria a seguir. Jana, sei que ainda estamos nos conhecendo, que há muito para aprendermos um sobre o outro, mas nunca tive tanta certeza de algo quanto tenho, da importância que você ganhou em minha vida. Ela o olhou, os olhos brilhando à luz das velas, esperando que ele continuasse. Não estou pedindo uma resposta agora, prosseguiu Tiago, nem mesmo fazendo um pedido formal. Apenas quero que saiba que, quando estiver pronta, se um dia estiver pronta, eu gostaria de construir algo permanente com você. Algo que vá além do restaurante, além das diferenças entre nossos mundos. Janaína sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Ainda temos muito a descobrir um sobre o outro, muitos desafios a enfrentar, mas se há algo que aprendi nestes meses, é que algumas conexões são raras demais para serem ignoradas. Tiago sentiu o coração inundar-se de esperança. Não era um sim definitivo, mas era uma promessa de possibilidade, e isso, por enquanto, era mais do que suficiente. Naquela noite, enquanto observava a Janaína adormecida ao seu lado, Tiago refletia sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. Uma declaração impulsiva em uma entrevista, um disfarce improvisado, um encontro casual que mudara tudo. E agora, à beira de um novo capítulo em sua vida, sentia-se mais próximo do que nunca de entender o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. A inauguração dos Sabores do Recôncavo foi um evento que transcendeu todas as expectativas. O que deveria ser uma pequena celebração no mercado modelo transformou-se em um acontecimento cultural que atraiu pessoas de todas as camadas sociais de Salvador. Chefes renomados, empresários, turistas e moradores locais misturavam-se harmoniosamente, unidos pela apreciação da autêntica culinária baiana e pela história inusitada dos proprietários. O restaurante em si era um reflexo perfeito da união entre Tiago e Janaína. A sofisticação discreta do design, assinado por um arquiteto premiado, combinava-se com a rusticidade acolhedora dos móveis artesanais feitos por artesãos do Recôncavo. As paredes exibiam fotografias dos produtores locais que forneciam os ingredientes, cada um com sua história de vida destacada em pequenas placas informativas. No centro do salão, um imenso fogão a lenha permitia que os clientes assistissem à preparação dos pratos tradicionais, enquanto Janaína e sua equipe de cozinheiras, todas mulheres de comunidades locais que ela havia treinado pessoalmente, compartilhavam histórias e técnicas culinárias passadas de geração em geração. É incrível ver como você transformou um simples restaurante em uma experiência cultural completa, comentou Clara Tavares, uma influente crítica gastronômica, enquanto saboreava um vatapá preparado com a receita secreta da avó de Janaína. A comida baiana é muito mais que alimentação, respondeu Janaína com paixão. É história, é memória afetiva, é resistência cultural. Queremos que as pessoas não apenas comam bem, mas compreendam o valor dessas tradições.
De seu lugar discreto próximo ao bar, Tiago observava Janaína com admiração. Ela navegava pelo espaço com uma naturalidade impressionante, tão à vontade falando com pescadores locais quanto com empresários influentes. Não havia nela nem sombra de intimidação ou pretensão, apenas a autenticidade genuína que o havia cativado desde o primeiro encontro. Entre os convidados especiais estava Roberto, pai de Janaína, completamente recuperado após o tratamento. Ao seu lado, Denise, a assistente de Tiago, observava tudo com um misto de surpresa e aprovação. "Nunca vi você tão feliz", comentou ela, aproximando-se de Tiago com 2 taças de espumante. "E devo admitir, nunca imaginei que o encontraria investindo em um restaurante no mercado modelo." Tiago sorriu, aceitando a bebida. "Acho que estou finalmente entendendo o que realmente importa, Denise. Durante anos medi sucesso pelo tamanho dos empreendimentos, pelo valor das ações, pelo reconhecimento no mercado. Mas isso aqui..." Ele fez um gesto abrangendo o restaurante vibrante. "Isso tem alma." "E tem a ver com ela, não é?" perguntou Denise, indicando Janaína com um movimento discreto da cabeça. "Tem tudo a ver com ela", confirmou Tiago. "Com a forma como ela vê o mundo, como valoriza as pessoas, como mantém seus princípios sem deixar de evoluir. Jana me mostrou que a autenticidade não é rigidez, é coerência com seus valores mais profundos." A noite avançou em uma celebração de sabores, música e cultura. Um grupo de percussionistas do Olodum fez uma apresentação surpresa, enchendo o espaço com os ritmos poderosos que são a alma de Salvador. Mais tarde, uma senhora idosa de uma comunidade quilombola compartilhou histórias sobre a origem de pratos que remontavam ao período da escravidão, receitas que haviam sido preservadas como forma de resistência cultural. Por volta da meia-noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Tiago encontrou Janaína, sentada em um pequeno banco na área externa do restaurante. Ela contemplava as águas da baía, o rosto refletindo exaustão e contentamento. "Um centavo pelos seus pensamentos", disse ele, sentando-se ao seu lado. Janaína sorriu, sem desviar o olhar da água. "Estava pensando em minha avó, em como ela ficaria orgulhosa de ver suas receitas sendo celebradas, suas histórias sendo compartilhadas." "Tenho certeza que ela está", respondeu Tiago suavemente. "De alguma forma." Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a paz da noite baiana, o leve balançar dos barcos ancorados próximos ao mercado, o murmúrio distante da cidade que nunca adormece completamente. "Tiago", começou Janaína finalmente, "há algo que venho pensando nas últimas semanas." "O quê?" "Aquela sua declaração para a revista, sobre só se casar com alguém que nunca tivesse beijado. O que você realmente queria dizer com aquilo?" Tiago suspirou, refletindo sobre a pergunta. "Acho que, no fundo, estava expressando um desejo de encontrar algo puro em um mundo que me parecia cada vez mais transacional. Nos círculos em que eu vivia, relações eram frequentemente baseadas em interesses financeiros, sociais, estratégicos. Queria alguém que estivesse comigo por quem eu sou, não pelo que posso oferecer materialmente. E a questão do beijo? Era uma metáfora, eu acho. Uma forma de simbolizar alguém que preserva algo precioso, que não se entrega às pressões sociais, que valoriza a própria essência acima das expectativas externas." Ele sorriu, balançando a cabeça. "Claro, a revista transformou isso em uma manchete sensacionalista, que acabou nos aproximando", observou Janaína. "De forma tortuosa, sim", concordou Tiago, "embora eu não recomende mentir sobre a própria identidade como estratégia de aproximação." Ambos riram, a tensão do dia finalmente se dissipando. "E você?", perguntou Tiago. "Por que decidiu quebrar sua promessa de não beijar até encontrar o amor verdadeiro?" Janaína virou-se para ele, seus olhos refletindo a luz suave dos postes ao longo da orla. "Porque percebi que a promessa nunca foi realmente sobre o ato físico. Era sobre esperar por alguém que me valorizasse, por completo, que respeitasse minha história, meus valores, meus sonhos. Alguém com quem eu pudesse construir algo significativo." "E você encontrou essa pessoa?", perguntou Tiago.
o coração acelerado. Em resposta, Janaína inclinou-se e o beijou novamente, desta vez com maior intensidade, uma promessa silenciosa de tudo que estava por vir. Nas semanas e meses que se seguiram, os Sabores do Recôncavo tornou-se um dos restaurantes mais prestigiados de Salvador, não apenas pela excelência de sua comida, mas pelo impacto social positivo que gerava. O modelo de negócio desenvolvido por Tiago e Janaína, que priorizava fornecedores locais, valorizava o trabalho artesanal e investia em programas de capacitação para jovens de comunidades carentes, começou a ser estudado como exemplo de empreendedorismo socialmente responsável. Para Tiago, o sucesso do restaurante trouxe uma nova perspectiva sobre seus outros negócios. Gradualmente, ele começou a implementar práticas semelhantes em sua rede de hotéis, priorizando a sustentabilidade, a valorização da cultura local e o desenvolvimento das comunidades onde operava. Janaína, por sua vez, descobriu em si mesma uma capacidade de liderança que nunca havia imaginado possuir. Além de supervisionar a cozinha do restaurante, ela desenvolveu um programa de formação culinária para jovens de baixa renda e começou a dar palestras sobre empreendedorismo feminino em comunidades periféricas. Em uma tarde de domingo, cerca de um ano após a inauguração do restaurante, Tiago levou Janaína para um passeio de barco pela Baía de Todos os Santos. Ancorados próximo à ilha de Itaparica, com o sol começando a se pôr no horizonte, ele finalmente fez a pergunta que havia adiado por tanto tempo. Jana, sei que nossos mundos eram completamente diferentes quando nos conhecemos. Sei que ainda estamos aprendendo a navegar entre eles. Mas este ano me mostrou que, juntos, podemos criar algo muito maior e mais significativo do que qualquer um de nós poderia sozinho. Você me aceita como seu companheiro, oficialmente, para continuarmos construindo essa história juntos? Janaína sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Sim, Tiago. 1000 vezes sim. O casamento, celebrado 6 meses depois na Igreja do Bonfim, foi um reflexo perfeito da união de seus mundos. A cerimônia simples e emocionante reuniu desde empresários influentes e celebridades até os comerciantes do mercado modelo e os produtores rurais que forneciam ingredientes para o restaurante. Roberto, recuperado e radiante, conduziu a filha até o altar, onde Tiago a esperava com os olhos marejados. A recepção foi realizada no próprio Sabores do Recôncavo, transformado para a ocasião em um espaço ainda mais mágico, com luzes suspensas, flores tropicais e mesas comunitárias, onde todos se misturavam sem distinção de classe ou origem. Em determinado momento da festa, Joaquim, o chefe que inadvertidamente havia revelado a conexão familiar entre Tiago e Janaína, pediu a palavra para um brinde. Há histórias que parecem destinadas a acontecer, disse ele, erguendo sua taça, como a de Idalina e Mateus, que apesar de separados pelo destino, criaram um laço que gerações depois uniria seus descendentes. Ou como a de Janaína e Tiago, que poderiam jamais ter se encontrado, não fosse por uma declaração impulsiva em uma revista e uma promessa de infância mantida por convicção. Olhares emocionados se cruzaram pelo salão, enquanto Joaquim continuava. O que testemunhamos hoje não é apenas a união de duas pessoas, mas a prova de que o amor verdadeiro transcende diferenças sociais, supera obstáculos e, acima de tudo, nos transforma em versões melhores de nós mesmos. A Janaína e Tiago, repetiram todos em uníssono, erguendo suas taças. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas os amigos mais próximos permaneciam, Tiago e Janaína escaparam para a pequena área externa do restaurante, o mesmo local onde haviam conversado na noite da inauguração. Feliz? Perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto observavam as luzes da cidade refletidas na baía. Mais do que imaginei ser possível, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. E você? Completo, disse Tiago simplesmente, como se toda a minha vida antes de te conhecer fosse apenas um prelúdio para este momento. Janaína virou-se em seus braços para encará-lo. Sabe o que é engraçado? Aquela sua declaração
sobre só se casar com alguém que nunca tivesse beijado. No fim, você realmente se casou com a mulher que reservou seu primeiro beijo para você. Tiago sorriu, tocando suavemente o rosto dela. A diferença é que agora entendo o verdadeiro valor disso. Não era sobre pureza no sentido convencional. Era sobre autenticidade, sobre preservar algo precioso para a pessoa certa. E você era a pessoa certa, confirmou Janaína, beijando-o novamente. Naquela noite, enquanto a festa continuava ao fundo, Tiago e Janaína permaneceram abraçados sob o céu estrelado de Salvador. Dois mundos que haviam se encontrado e juntos criado algo inteiramente novo. Uma história de amor que, como as melhores receitas baianas, combinava ingredientes inesperados para criar algo extraordinariamente delicioso e memorável. O milionário que buscava autenticidade e a moça do mercado que guardava seu coração haviam descoberto, juntos, o verdadeiro significado do amor, não nas grandes declarações ou nas promessas grandiosas, mas na coragem de ser vulnerável, na disposição de crescer juntos e, acima de tudo, na capacidade de ver além das aparências para valorizar a essência genuína um do outro. E assim, sob o mesmo céu que testemunhara o amor proibido de seus avós décadas antes, Tiago e Janaína selaram não apenas um casamento, mas um compromisso de honrar as histórias que os haviam formado e de escrever juntos os próximos capítulos de uma narrativa que, como toda grande história de amor, transcendia o tempo e as circunstâncias para tocar o coração de todos que a conheciam. Comenta aqui, qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa o sininho para não perder a próxima. Voltando